Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicogeriatra, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula, o que é transtorno neurocognitivo maior? É uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em neurociências da terceira idade. Trata-se de um curso de pós-graduação em que nós abordamos amplamente, em nível de pós-graduação, questões preventivas, assistenciais, administrativas e de reabilitação na perspectiva dos conhecimentos mais avançados de neurociências para atendimento de idosos em diferentes cenários, desde o ambulatorial até a internação, incluindo aí a estadia também em instituições de acolhimento e, por exemplo, também as residências terapêuticas. Então, o que é transtorno neurocognitivo maior? Transtorno neurocognitivo maior, nós temos aí essa nomenclatura que aparece no DSM-5, no Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, atualizado em 2014. Então, o termo demência, entendendo demência como sendo um quadro sindrômico. Então, a demência é como se fosse um guarda-chuva, onde tem um conjunto de sintomas do tipo prejuízo da memória, atenção, concentração, dificuldade para realizar as atividades do dia a dia com segurança, limitação em dar nomes a pessoas e objetos, dificuldade para resolver questões do dia a dia que antes podiam ser resolvidas sem muito esforço, pequenos acidentes, enfim. Então a demência trata-se de um quadro sindrômico, de um guarda-chuva, de uma generalidade, onde existem vários prejuízos, limitações em relação ao nível anterior de funcionamento pessoal, sendo que isso não seja justificado por uma outra doença, como por exemplo um trauma, como por exemplo um processo infeccioso temporário, por exemplo intoxicação por droga, por exemplo alterações metabólicas em função de diabetes descompensado. Então a demência é esse conjunto de prejuízos que vai além das perdas da memória, o que geralmente as pessoas entendem que demência é só o prejuízo da memória, e não. Demência é uma doença sistêmica, com limitações, prejuízos, restrições e perdas em mais de uma temática. Então, o termo demência, ele está incorporado na categoria do transtorno neurocognitivo maior. Aqui a palavra neurocognitivo remete então a esses entendimentos das neurociências atuais. E cognitivo é realmente desse significado relacionado às funções mentais superiores de memória, atenção, concentração, inteligência, capacidade de interpretação, habilidade de uso dos conhecimentos aprendidos, resgate das informações armazenadas e assim por diante. E pode ser utilizado em contextos em que os médicos e pacientes estejam acostumados. Então, demência é mais um termo, digamos, da linguagem comum de leigos e profissionais para que estabeleça um diálogo compreensível. E não define todo o transtorno cognitivo maior, pois há subtipos etiológicos que acometem pessoas mais jovens, devido à lesão cerebral traumática ou infecção por HIV. Então, demência, apesar de um fator essencial para a expressão desse adoecimento, para as manifestações clínicas desse transtorno, seja a idade, é uma doença que geralmente esperamos para as pessoas que já estão bem mais maduras, que já são idosos, pode acontecer também em jovens, como por exemplo, em pessoas com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana que não estão recebendo tratamento adequado e para pessoas também que tiveram, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico com lesão cerebral grave, tendo ou não perda de tecido cerebral. Então, de acordo com o DSM-5, o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, da Associação Psiquiátrica Americana, de 2013, 2014, quando falamos em transtorno neurocognitivo maior, estamos descrevendo, estamos relacionando ao indivíduo que tem evidências pela avaliação clínica, que tem provas por exames e relatórios, que tem demonstrações pelos relatos dos familiares que ele teve um declínio, uma diminuição
do seu funcionamento cognitivo a partir de um nível anterior de desempenho, ou seja, antes a pessoa tinha condições de atenção preservadas, agora tem dificuldade de manter-se atento no mesmo diálogo, em uma mesma temática, na resolução de um só assunto. Tem prejuízos também que afetam a função executiva. Ele cozinhava, que ia ao supermercado sozinho, que resolvia questões de limpeza sozinho, independente, sem precisar ninguém chamar atenção. Agora não consegue fazer de maneira espontânea, ou quando faz, erra e comete erros grosseiros que antes não aconteciam comumente. Também prejuízo na aprendizagem e memória, ou seja, em contato com a informação nova, por um diálogo com um familiar, ou do que ouviu na televisão, ou do que leu em algum jornal, não consegue reter essa informação. De modo que quando perguntado sobre o que leu, sobre o que conversou, sobre o que assistiu, ou dá uma informação errônea ou incompleta daquela que era a expectativa que este relatasse, ou não consegue nem lembrar-se dessa nova informação. Prejuízo também em relação às dificuldades motoras para caminhar, encontrar caminhos corretos, mesmo dentro de casa, e também em relação à dificuldade de reconhecer pessoas que antes tinham contato, faziam parte do dia a dia, incluindo familiares. Portanto, o transtorno neurocognitivo maior, correspondente à demência, é um adoecimento de amplos prejuízos e não só exclusivamente das funções cognitivas. E tem uma preocupação do indivíduo, de um informante com o conhecimento ou do clínico, de que há um declínio significativo da função cognitiva. Reconhecidamente, esta pessoa está com menos conhecimento, menos habilidade, menos independência em relação ao período anterior de vida saudável. E esse prejuízo é substancial no desempenho cognitivo e muito importante quando nós temos a possibilidade tanto de recursos humanos para fazer o exame, como também financeira ou institucional do paciente com essa condição clínica passar por uma avaliação neuropsicológica. Porque trata-se de um exame realizado por psicólogo que faz uma exaustiva exploração de todas as funções mentais e facilita ao clínico solicitante formar um raciocínio diagnóstico mais assertivo em relação a essa hipótese inicial de transtorno neurocognitivo maior. E, sob os critérios diagnósticos, nós temos déficits cognitivos que interferem na independência do indivíduo, ou seja, ele que conseguia ou preparar a alimentação, ou mesmo diante do alimento, preparar e alimentar de forma independente e segura, passa a fazer misturas de alimentos que não fazem sentido, ou não lembra a hora correta da alimentação e acaba atrasando, ou, mesmo depois de acabar de almoçar, já fala que não recebeu almoço e quer almoçar novamente, sendo que essa refeição já aconteceu. E também para pagamento de conta, controle de medicamento, ou seja, o indivíduo que antes tomava conta da sua vida de forma apropriada, passa a ter necessidade de auxílios crescentes para que possa ter o seu dia a dia seguro. E outro, esses déficits cognitivos não acontecem em função do delírio. O que é o delírio? O delírio é um quadro neuropsiquiátrico transitório, temporário, em que, em função, por exemplo, de infecção urinária, de descompensação metabólica do diabetes, o indivíduo temporariamente tem uma fase em que ele tem dificuldade de compreensão e de lidar com a realidade, mas que passa logo, obviamente, com o tratamento adequado. Então, delirium é um termo relacionado a uma piora temporária de um indivíduo em função de um processo físico que fica temporariamente com uma instabilidade do nível de consciência. Ora reconhece o ambiente, ora não reconhece. Ora reconhece as pessoas, ora não reconhece. Então, não podemos considerar aqui pessoas em delírio como sendo portadores do transtorno neurocognitivo maior. E esses déficits, essas deficiências, essas limitações cognitivas não são mais bem explicadas por outro transtorno mental, como, por exemplo, transtorno depressivo maior e esquizofrenia. Aqui cabe falar uma informação importantíssima. Quadros depressivos graves
repercutem não só no humor, mas repercutem também nas funções mentais cognitivas, de memória, atenção, concentração. No quadro depressivo, essas repercussões cognitivas podem ser desde mais sutis até bem mais graves, que até fazem o clínico ter dúvida se não se trata de demência. A grande diferença é que os prejuízos de memória, atenção, concentração da depressão, a pessoa com esse adoecimento tem crítica, tem reconhecimento que a sua memória está ou ruim, ou mais lenta, enquanto que o indivíduo já no transtorno neurocognitivo maior, já com demência, ele não tem a capacidade de reconhecer que a sua memória está prejudicada. Obviamente que essas são informações genéricas, ou seja, o transtorno neurocognitivo maior precisa ser pensado com alguns diagnósticos diferenciais, como por exemplo, depressão grave, especialmente a não tratada. Então, com muitos conhecimentos adquiridos, tanto na prática clínica, como ministrando aulas, como também com essa titulação na psiquiatria, nessa área de atuação que nós chamamos de psicogeriatria. Então, e com várias demandas de colegas médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, então nós propomos e temos aí essa pós-graduação em neurociências da terceira idade na parceria Vida Mental com a Unip. Está aqui abaixo do seu vídeo um link com todas as informações detalhadas sobre essa pós-graduação multiprofissional em neurociência da terceira idade. Acesse o link agora e tenha muitas e muitas outras informações sobre essa pós-graduação. Nós, já com bastante experiência de anos, realizando pós-graduações em outras áreas como saúde mental, terapia cognitivo-comportamental, psicologia do trânsito, dependência química, em vários e vários anos, formando centenas e centenas de alunos, nós estamos aqui agora com esse curso de neurociência da terceira idade, que também é multiprofissional e que vai levar uma formação sólida em aspectos preventivos, clínicos, assistenciais e até administrativos sobre neurociência da terceira idade. Multiprofissional e que ele acontece durante um ano, tem duração de um ano, ou seja, é uma formação rápida, com aulas sexta-noite e sábado-dia, mais ou menos alternados, mais ou menos na forma quinzenal. Estamos todos muito disponíveis para tirar todas as suas dúvidas administrativas, pedagógicas, documentais sobre o nosso curso. E ainda, sempre uma pergunta muito repetida sobre a possibilidade de descontos. Quem é ex-aluno da Unip ou funcionário de empresa conveniada já tem possibilidade imediata de receber um desconto. E se você não encaixa nesses dois perfis, tem a possibilidade também de ser beneficiado financeiramente com o financiamento direto da Unip, em que você não tem que recorrer a bancos, levar aquele tanto de documentos. Então a Unip faz o financiamento. Para quem faz os cursos de 12 meses, pode ser pago em até 18 parcelas. Quem faz o curso em 18 meses pode ser pago em até 24 parcelas. Então nós queremos facilitar da melhor maneira possível você realizar a nossa pós-graduação. Querendo falar diretamente comigo, de coordenador do curso, pode me ligar, sim, no 011 99622 8835, passar mensagem por WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz. Você também pode contactar-me pelo e-mail lobo@vidamental.com.br. Temos também na nossa equipe as possibilidades de você entrar em contato no e-mail cursos@vidamental.com.br e no 11 999 01 6189. Se você quer ter contato diretamente com a Unip, ótimo também. Existem lá dezenas de profissionais que vão atendê-lo da maneira mais carinhosa possível e tirar todas as suas dúvidas. Se você é da Grande São Paulo, faça contato 2166-1066. E você de todo o Brasil pode contactar o telefone 0800 010 9000. Dessa maneira, então, estamos divulgando essa nossa pós-graduação, que tem como objetivo formá-los da maneira mais hábil possível para participar de processos seletivos, entrevistas de emprego, montar o seu próprio negócio nesta área muito promissora e estão aí todos os nossos contatos disponíveis. Nós temos grandes diferenciais em relação a outras pós-graduações. Uma delas
que os nossos professores e professoras, além de atuarem como docentes, também estão no mercado de trabalho, fazendo assistência, pesquisa, docência e vão trazer essas informações e essa experiência para o nosso curso, que é parte presencial, parte à distância, com informações científicas atualizadas e a liberdade do professor, na forma de casos clínicos, discutir esta prática do dia a dia e que facilita muito a sua formação com a discussão de casos clínicos, com o incentivo à sua participação e já os imediatos feedbacks dos professores. Dessa maneira, então, estamos divulgando o nosso conteúdo informativo sobre transtorno neurocognitivo maior, correspondente à demência, e também chamando para a inscrição. Você que já está aqui no YouTube, faça agora a sua inscrição no nosso canal e receba as nossas informações periódicas. Dessa maneira, então, as suas boas-vindas, que nós queremos levá-lo a um nível de performance profissional com a nossa pós-graduação muito mais além.